Olá, tudo bem? Eu sou a Sofia, tutora artificial da Mecanotécnica do Brasil. Seja bem-vindo ao módulo 3 do nosso treinamento sobre proibições legais. Hoje nós vamos falar sobre normas e leis que visam a proteção dos animais. Animais são seres vivos que sentem dor, medo, fome e também bem-estar. Por isso, as leis de proteção animal existem para garantir que eles sejam tratados com respeito e dignidade. Existem leis tanto para animais silvestres quanto para animais domésticos. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre a Lei Federal 5.197, de 3 de janeiro de 1967, artigos 1 e 10. O Decreto Estadual 3.148, de 15 de junho de 2004, artigo 3. A Lei Estadual 11.067, de 17 de fevereiro de 1995, artigo 1. A Lei Estadual 14.037, de 20 de março de 2003, artigo 2. O Decreto Estadual 6.040, de 5 de junho de 2024, artigo 1. E a Lei Estadual 21.085, de 2 de junho de 2022, artigo 1. Para começar, vamos falar sobre a Lei Estadual 11.067, de 17 de fevereiro de 1995, artigo 1. Essa lei também é conhecida como a Lei de Proteção à Fauna. Ela foi criada para garantir a preservação dos animais silvestres aqui do Brasil. Ela estabelece regras claras sobre o que pode e o que não pode ser feito em relação à fauna brasileira. Dois artigos fundamentais dessa lei são o artigo 1 e o artigo 10, que ajudam a entender como o país protege seus animais e seus habitats naturais. O artigo 1 deixa claro que todos os animais silvestres pertencem ao Estado, mesmo quando estão em propriedades privadas. Isso significa que nenhuma pessoa tem o direito de caçar, capturar ou manter esses animais por conta própria, sem autorização. Essa regra vale para qualquer fase da vida do animal, seja ele um filhote ou adulto, e também para os seus ninhos, tocas ou criadouros naturais. A lei também determina que a caça de animais silvestres só pode ser permitida em casos excepcionais, e apenas se houver uma autorização especial do governo, por meio de um regulamento específico. Mesmo que a caça seja autorizada, o dono da terra pode proibir que isso aconteça em sua propriedade, o que reforça a ideia de que a proteção da fauna é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade. Já o artigo 10 apresenta uma série de proibições importantes relacionadas à caça e à captura de animais. Por exemplo, é proibido o uso de armadilhas, venenos, fogo, ou qualquer outro método que cause sofrimento ou destruição em massa dos animais. Também não se pode caçar com armas de fogo em áreas muito próximas de estradas, ferrovias ou dentro de zonas urbanas e de preservação. A lei especifica ainda que não se pode caçar em áreas públicas, como parques ou reservas, e que é proibido caçar usando determinados tipos de armas, como o calibre .22, quando o animal for maior que um pequeno roedor silvestre, como o tapiti, um tipo de coelho do mato. Esses dois artigos, quando analisados juntos, mostram que o objetivo da lei é proteger a fauna brasileira contra a exploração predatória e garantir que os animais silvestres possam viver em seus ambientes naturais com segurança. A legislação reconhece que a fauna tem um valor ecológico e social, e que sua preservação é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente. Além disso, ao colocar limites claros para a caça e o uso da fauna, a lei também atua na prevenção de crimes ambientais. Portanto, os artigos 1 e 10 da Lei 5.197, 1967 são pilares da proteção legal aos animais silvestres no Brasil. Eles reforçam que esses animais não podem ser tratados como propriedade privada ou como recursos disponíveis para uso irrestrito. Sua preservação depende de regras claras, fiscalização eficaz e da conscientização de toda a sociedade sobre a importância da biodiversidade. Agora vamos falar sobre a Decreto Estadual 3.148, de 15 de junho de 2004, artigo 3. Esse decreto faz parte da Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa. Ele existe para garantir que os animais que vivem na natureza, como aves, mamíferos, répteis e outros, tenham o direito de viver livres em segurança sem serem caçados, maltratados ou retirados do ambiente onde vivem. O artigo 3 é bem claro. Ele proíbe qualquer tipo de ação que coloque os animais silvestres em risco. Isso inclui perseguir, caçar, capturar ou matar animais silvestres, remover ou destruir ninhos, tocas ou outros locais onde eles vivem, retirar animais da natureza para criar em casa ou para vender,
Vender animais silvestres ou partes deles, como penas, ossos, peles, etc. Maltratar ou causar sofrimento aos animais. Fazer qualquer coisa que possa levar uma espécie à extinção. Interferir de forma negativa na função ecológica dos animais, ou seja, no papel que eles têm na natureza, como controlar pragas, polinizar flores ou manter o equilíbrio dos ecossistemas. Essa regra é importante porque os animais silvestres não vivem sozinhos. Eles fazem parte de um sistema natural, chamado de ecossistema. Cada animal tem uma função. Se tiramos um deles desse sistema, podemos causar um desequilíbrio que afeta também os seres humanos. Por exemplo, se caçamos demais uma espécie, ela pode desaparecer da região. Se destruímos seu habitat, como tocas, árvores ou rios, os animais ficam sem abrigo e morrem. Se vendemos animais ilegalmente, incentivamos o tráfico de fauna, um crime ambiental muito sério. E se alguém descumprir essa regra? Quem descumpre o que diz o artigo 3 está sujeito a punições previstas em lei. Isso pode incluir multas, apreensão dos animais e até processos criminais, dependendo da gravidade da infração. Por isso, é essencial que todos, cidadãos, empresas, agricultores, pescadores e turistas, saibam o que é proibido e o que é permitido, para ajudar a proteger a natureza do nosso estado. Agora, a Lei Estadual 11.067, de 17 de fevereiro de 1995, artigo 1. A Lei Estadual nº 11.067, 1995, do Paraná, foi criada para proteger as espécies de fauna ameaçadas de extinção no estado. O artigo 1 dessa lei estabelece com clareza o que é estritamente proibido em relação a esses animais. Ele afirma que é vedado, em todo o território paranaense, realizar ações como utilização, perseguição, destruição, caça, captura, coleta ou apanha de exemplares da fauna ameaçada de extinção. Além disso, também é proibido remover essas espécies da natureza, bem como comercializar espécies, produtos ou objetos relacionados a essas práticas, sob pena de crime inafiançável, conforme previsto em lei estadual anterior. Ou seja, a lei protege animais que já estão em situação de risco extremo, impedindo qualquer forma de exploração, mesmo que para fins pessoais ou recreativos. E se alguém desrespeitar essa proibição, estará cometendo crime grave que não autoriza soltura provisória, o que mostra como essa proteção é considerada séria pelo Estado. Ainda, o parágrafo único esclarece que captura e manutenção desses animais em cativeiros só são permitidas quando houver um fim didático ou científico, e apenas após autorização prévia dos órgãos ambientais estaduais e federais competentes. Essa norma é extremamente importante porque reconhece a urgência de preservar espécies ameaçadas e estabelece limites claros para evitar que sejam eliminadas do ambiente natural. Ela reflete o compromisso do Estado do Paraná com a preservação da biodiversidade e com a sustentabilidade ambiental. A Lei Estadual nº 14.037/2003, do Paraná, institui o chamado Código Estadual de Proteção aos Animais, que estabelece regras fundamentais para garantir o bem-estar dos animais no Estado. Um dos dispositivos mais relevantes dessa lei é o artigo 2, que trata das condutas proibidas, ou seja, o que não se pode fazer em relação aos animais. De forma simples e direta, o que esse artigo diz que é expressamente proibido: agredir ou causar sofrimento aos animais, seja por meio de ofensa física, humilhação ou qualquer experiência que possa causar dor ou condições degradantes para sua existência. Manter animais em locais inadequados. Esses são lugares sem higiene, onde eles não têm espaço para se movimentar, descansar, respirar ar puro ou ter iluminação correta. Forçar animais a trabalhar além de sua capacidade física, ou seja, obrigá-los a executar tarefas extenuantes que exigem mais força do que eles possuem. Deixar o animal sofrer uma morte lenta ou dolorosa, mesmo quando o sacrifício seja necessário para consumo. Se for preciso sacrificar um animal, isso só pode ser feito conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Vender animais ambulantemente para crianças desacompanhadas, o que implica um risco maior de comércio irresponsável ou exploração. Enclausurar um animal com outros que o agridam ou o deixem em estado de medo, colocando-o em situações de estresse ou perigo. Essas regras são essenciais porque refletem um compromisso do Estado com a dignidade e o respeito aos animais, reconhecendo que eles são seres sencientes que merecem proteção contra maus tratos e abuso. A lei busca evitar situações em que o convívio humano com animais lhes cause sofrimento físico, emocional ou ecossistêmico.
em tempos em que conquistas em bem-estar animal avançam. Esse artigo serve como um pilar legal para respaldar denúncias, fiscalizações e políticas públicas voltadas à preservação da fauna, incluindo domésticos, de trabalho, exóticos ou silvestres. O Decreto Estadual número 6.040, de 5 de junho de 2024, representa um marco para a política ambiental do Paraná, especialmente no que se refere à proteção da biodiversidade. Ele atualiza oficialmente a lista de espécies da fauna ameaçada de extinção no estado, ampliando de forma significativa o número de espécies reconhecidas como ameaçadas e incluindo, pela primeira vez, diversos grupos de invertebrados que historicamente foram ignorados nas políticas públicas. Com isso, o Paraná passa a contar com uma lista mais ampla, técnica e juridicamente embasada, fundamental para ações de conservação e gestão ambiental. A importância do decreto está, em primeiro lugar, no fato de que a última atualização completa da lista datava de 2004. Ou seja, fazia 20 anos que a situação de diversos grupos de fauna não era revista oficialmente. Mesmo a atualização parcial de 2018 abordava apenas as aves. Nesse sentido, o decreto de 2024 vem preencher uma lacuna crítica na legislação ambiental estadual, incorporando novos dados científicos e permitindo uma visão mais precisa sobre o risco de extinção de diversas espécies. Outro ponto de destaque é que, com o novo decreto, o número de espécies ameaçadas reconhecidas no Paraná passou de 222 para 330, com a inclusão de 108 novas espécies, muitas delas de invertebrados como abelhas, borboletas, moluscos terrestres e outros organismos essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas. Essa ampliação é significativa porque reflete uma mudança de paradigma. A conservação deixa de focar apenas em animais de grande porte ou mais conhecidos, e passa a considerar a biodiversidade de forma mais integral. A publicação do decreto também tem um impacto direto sobre a gestão ambiental e o licenciamento de atividades humanas. A nova lista é um instrumento legal que deve ser obrigatoriamente considerado em processos de licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, elaboração de planos de manejo e zoneamento ecológico-econômico. Empreendimentos que pretendem operar em áreas onde há ocorrência de espécies ameaçadas precisarão desenvolver estudos mais detalhados e implementar medidas de mitigação ou compensação ambiental mais rigorosas. Além disso, o decreto serve como base jurídica para a fiscalização ambiental e aplicação de penalidades, reforçando a atuação dos órgãos ambientais diante de crimes contra a fauna. Também fortalece as ações de educação ambiental, ao fornecer dados atualizados que podem ser utilizados por escolas, universidades, ONGs e projetos comunitários. No âmbito da conservação, o decreto permite que o Estado direcione com mais precisão seus esforços e recursos para as espécies e habitats mais ameaçados, priorizando ações como a criação de unidades de conservação, restauração de áreas degradadas, reprodução em cativeiro e programas de soltura de animais. Ele também se conecta a iniciativas nacionais como Proespécies, do governo federal, e planos de ação territoriais como o Caminho das Tropas Paraná, São Paulo, demonstrando alinhamento entre as políticas estaduais e federais. Outro elemento que reforça a importância do Decreto 6.040/2024 é o processo técnico e participativo que levou à sua formulação. A construção da nova lista envolveu o Instituto Água e Terra, IA, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, CEDES, a ONG Mater Natura e dezenas de especialistas, pesquisadores e instituições de ensino, por meio de oficinas, análises científicas e consultas públicas. Isso garante que o documento tenha legitimidade técnica, social e institucional. Por fim, o decreto coloca o Paraná como referência nacional em conservação da fauna, ao adotar critérios científicos internacionais, como os da UIC, União Internacional para Conservação da Natureza, incluir grupos tradicionalmente ignorados e promover a transparência no processo de tomada de decisão. Em um contexto global de perda acelerada da biodiversidade, a iniciativa estadual se destaca por oferecer uma resposta técnica, legal e integrada ao desafio da extinção de espécies. Agora, para finalizar, vamos falar sobre a Lei Estadual 21.085, de 2 de junho de 2022, artigo 1. A Lei Estadual número 21.085, de 2 de junho de 2022, do Paraná, no seu artigo 1, determina que o agressor de maus-tratos contra animais é responsável pelas
despesas de assistência veterinária e outros gastos decorrentes da agressão, que deverão ser ressarcidos à administração pública estadual, a associações e organizações que prestaram os serviços. A lei estabelece que o agressor será o responsável por todos os custos associados à agressão. Isso inclui os gastos com assistência veterinária e quaisquer outras despesas relacionadas ao tratamento do animal vítima de maus-tratos. O agressor terá que ressarcir à administração pública estadual, bem como as associações e organizações de proteção animal que arcaram com os custos desses serviços de saúde veterinária para o tratamento completo do animal. A Lei Estadual 21.085/2022 deixa claro: quem agride um animal no Paraná não só será responsabilizado, como terá que arcar com todas as consequências, mostrando que maus-tratos não serão tolerados nem ignorados. E chegamos ao fim de mais um treinamento. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.